Bem-vindo ao canal Donos de Negócio, ao segundo episódio da série Mercados. Se no primeiro episódio nós entramos no mercado dos pequenos e médios donos de negócio, nesse segundo episódio entraremos nos mercados das grandes corporações, das multinacionais que se espalham pelo mundo. Até o final desse nosso encontro, vocês entenderão também quem são os dominadores globais, os donos do mundo. Que mundo é esse? Dos donos dos grandes negócios. É o mundo dos mercados em monopólio e dos mercados em oligopólio. É o mundo do grande poder de mercado, dos grandes poderes econômicos. Mundo dos dominadores globais ou donos do mundo. Para entender o mundo dos negócios, primeiramente, temos que entender que o grau de competitividade dos mercados é elemento-chave para a eficiência do sistema econômico. A competitividade leva à busca da eficiência, redução dos custos de produção, evolução tecnológica e lançamento de novos produtos. Quanto menor o número de empresas, menor o grau de competitividade desses mercados. Melhor para as empresas, pois menor a concorrência. E, por consequência, maior a participação de mercado, maior o faturamento dessas poucas empresas. No sentido inverso, quanto maior o número de empresas no mercado, maior o grau de competitividade, melhor para os consumidores. Vejamos como a competitividade se comporta nos três tipos de mercado em estudo. Mercados com alto grau de competitividade, de alta concorrência, são os mercados em concorrência imperfeita, já apresentado no episódio 1. Chamaremos daqui em diante de mercados competitivos. Esse é o mundo dos donos das pequenas e médias empresas. São negócios com baixo poder de mercado e baixa barreira de entrada. São mercados de porteira aberta, fácil de entrar nesses mercados. Nesses mercados, os donos de negócios são tomadores de preço. A tabela de preço dos seus produtos é dada pelo consumidor, pela demanda do mercado. Se o dono de negócio elevar os preços dos seus produtos, cai o faturamento da sua empresa por falta de poder de mercado. Ou seja, a elevação dos preços não compensa a perda de clientes. Seus clientes fogem para os concorrentes. É o céu dos consumidores, pois os consumidores têm muitas escolhas. Tem muitos produtos similares, alguns produtos substitutos. O consumidor troca com facilidade de fornecedor, de um lojista. Já os mercados com baixo grau de competitividade, de baixa concorrência, têm poucos concorrentes, que são os mercados em oligopólio, o céu dos donos de negócio. Isso porque são negócios com alto poder de mercado e alta barreira de entrada para novos concorrentes. Elevar os preços dos seus produtos eleva também o faturamento da sua empresa. Os consumidores, por sua vez, têm poucas escolhas de compra. Por exemplo, eletrodomésticos, celular, veja o caso da geladeira. Você tem 3, 4 tipos de marcas. Tem poucas escolhas, poucas opções. À frente veremos novos exemplos. Agora, temos também um mercado sem competição. São os mercados em monopólio. Somente tem um vendedor, um produtor. É o paraíso do empreendedor. Um exemplo didático é o fornecimento de energia elétrica. Estamos vendo que poder de mercado e barreira de entrada andam juntos, como se fosse uma só moeda. De um lado, você tem o poder de mercado, permitindo a subida dos preços com aumento do faturamento. Do outro, barreira de entrada, reduzindo a concorrência, dificultando a entrada de novas empresas. Daqui em diante, passamos a chamar poder de mercado ou poder econômico, palavras de mesmo significado. Vamos agora as principais características do mercado em monopólio. Apenas uma empresa produz e vende um determinado produto ou serviço que não tenha substituto próximo, como o caso de fornecimento de energia elétrica, como já citamos, apresentando também total controle sobre a oferta de bens e serviços. Possui poder sobre os preços de mercado. O monopolista eleva o preço do seu produto e eleva também o faturamento da sua empresa. Tem altas barreiras de entrada, tem alta barreira à entrada para os concorrentes, consequência de elevado capital para a implantação de uma planta industrial,
custo de acesso à tecnologia quando protegidas por patentes, escala de produção elevada, tendo que nascer grande. Vamos a algumas observações importantes sobre o monopólio. Além do capital, além do elevado capital para a implantação de uma planta industrial, existe também o custo da tecnologia a ser comprada, como também o investimento no aprimoramento dessa tecnologia. Surge então nessas grandes empresas o setor de pesquisa e desenvolvimento, que dificulta ainda mais a entrada de novas empresas no mercado. Vamos dar um exemplo. Extração de petróleos em águas profundas com 7, 8 quilômetros a partir da lâmina d'água. Caso da Petrobras. Tecnologia de extração de petróleo é complexa. Já a extração de petróleo em águas rasas, abaixo de 1 quilômetro, ou extração em terra, temos menor densidade tecnológica. As barreiras de entrada são menores e novos concorrentes surgem com mais facilidade. Temos que entender também que em quaisquer economias surgem os chamados monopólios naturais, onde é mais eficiente a produção de bens ou serviços por uma só empresa, também chamados monopólios em rede, por conta de uma única rede para a distribuição dos seus serviços. Temos então o monopólio da rede de transmissão e distribuição de energia elétrica, rede de transmissão e distribuição de água tratada, rede de coleta de esgoto, as redes de estrada de transporte rodoviário, que são as rodovias, e as redes de estradas ferroviárias, que são as ferrovias. Sendo mais eficiente, somente uma empresa fornecer esses serviços industriais. Já os transporte aéreo e naval não funciona em monopólio, funciona em oligopólio. Outro aspecto importante é que, assim como a tecnologia promove a existência de monopólio e oligopólio, novas tecnologias podem também quebrar monopólios, quebrando barreira para a entrada de novos fabricantes, surgindo concorrentes em mercados monopolizados e oligopolizados, aumentando o grau de competitividade, essencial para a eficiência do sistema econômico, como no caso recente da geração de energia elétrica por usinas eólicas e usinas solares do setor privado. Antes, esse mercado era monopólio das usinas hidrelétricas estatais. Outro exemplo foi a quebra do monopólio estatal da telefonia fixa pela telefonia móvel. O monopólio de uma antiga Brasa, a estatal Telebrás, foi quebrada com a inovação da telefonia móvel, comunicação por satélite, a chamada internet, com um dos seus subprodutos, que é o celular, com redução dos custos de comunicação. Com a quebra do monopólio estatal da telefonia, houve elevação da eficiência do sistema econômico e do bem-estar da sociedade em geral. Veja como é importante a quebra de oligopólios e monopólios, principalmente estatais, públicos. Vejamos agora as principais características dos mercados em oligopólio. Poucas empresas de grande porte operando, controlando o mercado. Os produtos são substitutos próximos de si, pois são padronizados, do carro ao leite em pó. Pouca diferença entre carro e muito menos em leite em pó. A maioria dos produtos são fabricados em linha de montagem, em grandes volumes, por isso a padronização e o baixo custo. Temos escala de produção, a chamada economia de escala, que provoca a redução dos custos de produção. Temos também, nos oligopólios, elevado poder de mercado. Importante essa observação. Essa característica dos mercados em oligopólio foi uma das principais causas da hiperinflação nas décadas de 80 e 90 no Brasil. 15 anos dessa doença terrível para o sistema econômico, de 1980 a 1994. A hiperinflação nesse período foi combatida pela concorrência externa, com as importações competindo com os oligopólios fechados brasileiros. As importações foram viabilizadas pela âncora cambial, que foi a dolarização da economia, em 1994. R$1 passou a valer $1, porém a taxa de juros Selic chegou a 40% ao ano. Esse assunto econômico é um tema para um outro encontro. Citamos aqui somente para entender a capacidade destruidora de um sistema econômico pelo poder de empresas em oligopólio, que ocorreu aqui no nosso país na hiperinflação. No oligopólio,
Também temos altas barreiras de entrada para as novas empresas, reduzindo a concorrência. Consequência: elevado capital para a implantação de uma planta industrial, difícil acesso à tecnologia, escala de produção elevada. Geralmente tem que nascer grande, similares ao monopólio, só que as barreiras de entrada mais baixas e menor dosagem. Vamos a algumas observações importantes agora sobre oligopólios. Os oligopólios mundiais, as multinacionais estrangeiras, comandam a globalização da economia, fazendo parte do grupo que nós estamos chamando aqui dominadores globais ou dominadores do mundo. Por exemplo, o oligopólio mundial do sistema de navegação por satélite é dominado por apenas quatro sistemas. O GPS pertencente aos Estados Unidos, o sistema da União Europeia, que é o Galileu, da China, que é o BDS, e o quarto é o sistema de navegação da Rússia. Outro exemplo de dominadores globais são as gigantes da tecnologia, da TI, as chamadas Big Tech, que dominam o desenvolvimento de software, hardware e serviço online, usado por todo o mundo. Algumas delas, a Google, a Amazon, a Meta, que é a antiga Facebook, Microsoft e outras. Assim, como toda a América Latina, a África não tem sistema próprio de navegação por satélite. Somos importadores dos serviços das gigantes da tecnologia, ou Big Techs. O Brasil paga aluguel para seu uso do GPS, que pertence aos Estados Unidos. Temos que entender que o Brasil é um hospedeiro dessas novas tecnologias. Já os países desenvolvidos são os desenvolvedores de novas tecnologias. Por isso, são os dominadores do mundo. Nós temos a tecnologia de uso, concessão dada através das importações desse serviço. Mas não temos a capacidade de geração de tecnologia. Somente usar a tecnologia de ponta, que é a tecnologia de uso, é fácil. Desenvolver tecnologia de ponta é outros 500, muito mais difícil. Outro bom exemplo de oligopólios mundiais, dominadores do mundo, é o oligopólio da indústria farmacêutica. O alto custo de desenvolvimento de novos princípios ativos para medicamentos associados ao risco de aprovação ou não dificulta a entrada de novos participantes. Poucos laboratórios de grande porte dominam o mercado internacional. O Brasil, mais uma vez, não desenvolve medicamentos, os chamados princípios ativos. Somos importadores de remédio da China, da Índia, Estados Unidos, Canadá, Europa, entre eles a Suécia e outros países da Europa. Daqui a pouco nós estamos importando remédio até do Vietnã. O Brasil não desenvolve nenhum medicamento. E se desenvolvesse, venderia apenas para o Estado brasileiro. Somente para o sistema de saúde público, o SUS. Não exportaria. Temos que entender que esse é o grande problema, é um dos grandes problemas da economia brasileira, uma economia fechada. E não temos capacidade tecnológica nesse grande mercado mundial de farmacêuticos e os demais citados. Veja bem, a pressão cardíaca alterada, alta ou baixa, é a mesma no mundo inteiro, podendo ser tratada por um medicamento mundial, lógico. Vejamos agora o oligopólio na indústria de construção civil no Brasil. Nesse setor, temos dois mercados com diferentes graus de competitividade. Temos um mercado competitivo, que é de construção leve, que é o mercado das pequenas e médias empresas, que operem nas obras residenciais, casas, apartamentos, comerciais, shopping, lojas, escolas, etc. E em prédios públicos, presídios, prédios de administração, escola pública e etc. E também em prédios industriais de pequeno e médio porte, são os galpões industriais, com suas instalações, devidamente. Mas também temos o mercado em oligopólio, da construção pesada, que constrói obras, as chamadas obras especiais, como pontes, viadutos, túneis, barragem, aeroporto e outras, com menor concorrência, menor competitividade, em oligopólio. Agora veja bem, o mercado das empreiteiras de infraestrutura no Brasil, a tecnologia é secundária. É um fator importante, é um segundo fator importante. Por que é secundária? Porque é uma tecnologia tradicional de domínio público mundial. Sendo, o que é mais importante nesse mercado das empreiteiras de infraestrutura? O fator mais importante é o padrinho político, como no caso
da empreiteira OAS, acho que muitos de vocês já ouviram falar, OAS, por conta do seu padrinho político, passou a ser chamada de brigado, amigo, sogro. O político baiano, já falecido Antônio Carlos Magalhães, era o sogro de um dos donos, que através do padrinho político conseguia as obras. Esse é o mercado das empreiteiras de infraestrutura do Brasil, que ficaram famosas no crime de corrupção investigado pela Operação Lava Jato, no período 2014 a 2016. Ficou conhecida como Cartel das 13 empresas, das 13 empreiteiras. Não podemos também deixar de observar que, além do poder político, da tecnologia, o elevado valor dos equipamentos mobilizados nessas empresas eleva também as barreiras de entrada de novos concorrentes. Aspecto técnico, né? Só que o primeiro é político, que é o mais importante, que é o padrinho político. Os outros dois, que são técnicos, um é técnico e outro é financeiro, o técnico é o domínio da tecnologia, logicamente. E o outro financeiro é imobilizado de altos equipamentos. Mas não é isso que faz o sucesso das empresas de empreiteiras no Brasil. Apresentamos em tela as características dos mercados em oligopólio e monopólio para sua observação. Já destacamos anteriormente duas características interessantes nesses dois mercados, oligopólio e monopólio. O baixo grau de concorrência representado pelo alto poder de mercado das grandes empresas e alta barreira de entrada para novos concorrentes. E a padronização dos produtos em oligopólio, por conta da produção em linha de montagem, ou por processo, no caso de bebidas. Vejamos agora a ineficiência produtiva dos mercados de monopólio. A ausência de concorrência no mercado de monopólio traz junto consigo um grande risco da ineficiência, caracterizada por preços mais altos, porque não há concorrente. Barreiras legais, inclui patentes tecnológicas, licenças e concessões dadas pelo governo. Entra aí o aspecto político, né? Nesses casos, para conseguir as licenças e concessões governamentais, entra o poder político dos grandes investidores. Amigo do amigo. Com a posição dominante, não há estímulo para o monopolista fazer redução de custos, inovar, fazer investimento. Sem investimento, vai ocorrer o sucateamento das instalações industriais. Exemplo no Brasil, caso da Telebrás, uma ex-Brás da vida, na década de 80 e 90. Poucas famílias tinham telefone fixo residencial. A opção era o telefone público com ficha e cartão. Um sofrimento. Era um mundo analógico. Eu fui usuário dessa telefonia pública analógica. Um terror comparado aos modernos celulares. Era um serviço caro e de péssima qualidade. A telefonia via internet celular chegou no Brasil no início dos anos 90. A Telebrás foi privatizada em 1998, com a criação da Vivo, Telemar, Oi e Embratel. Outro exemplo de sucateamento das instalações industriais de monopólio público no Brasil foi o colapso do sistema elétrico durante 9 meses. Outra Brás, a Telebrás, em 2001. O colapso total do sistema elétrico foi evitado por uma série de cortes e restrições de consumo programados. A fábrica trabalhava com parte das máquinas desligadas. Os escritórios trabalhavam sem ar-condicionado. Pane nos computadores, iluminação pública parcial e elevação dos crimes. E outros. Não foi apagão, que é uma falta de energia temporária. Apagão dura algumas horas, que já é um transtorno. Imagine uma crise energética durante 9 meses, no governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, colapso do sistema elétrico. Podemos dizer que foi um colapso do sistema elétrico. A ineficiência do sistema público de comunicação e energia causou prejuízo para todo o sistema econômico, com a redução do bem-estar social de toda a sociedade. Energia, assim como comunicação, são indústria de base de uma economia, a partir das indústrias de base, que construímos um desenvolvimento sustentável. Vamos discutir um pouco mais a ineficiência dos monopólios públicos, as estatais, e suas consequências. Veremos que a principal consequência é a corrupção. Monopólio é sinônimo, temos que entender que monopólio é sinônimo de ineficiência. E as estatais, que são monopólios públicos, são a ineficiência elevada à potência, travando o desenvolvimento do país.
travando o seu desenvolvimento econômico. As estatais, além da ineficiência, têm um mal muito maior. As estatais são os ralos por onde escorre todo o roubo da corrupção. Quando transformamos o monopólio estatal em monopólio privado, que é o caso das distribuidoras de energia elétrica, através da privatização, diminui o problema, pois além de aumentar a eficiência econômica, fechamos mais um ralo da corrupção. Exemplo, monopólio privado da distribuição de energia elétrica e da telefonia, que funciona em oligopólio. O governo não precisa fazer, pois gasta muito para fazer e ainda faz mal feito, podendo então contratar o setor privado para fazer. Fica com o Estado a responsabilidade de fiscalizar. Diminui o Estado quando se privatiza estatais e diminui a corrupção quando se privatiza estatais. Além do caso da Telebrás, década de 90, e do sistema elétrico em 2001, temos muitos outros casos da ineficiência e corrupção nos monopólios públicos. Sistema de saúde SUS, estradas sem conservação, bancos públicos operando com prejuízo e, recentemente, a ineficiência e a corrupção nos Correios com débito de 20 bilhões de reais. E além da quadrilha do INSS, a máfia do INSS, com 6 bi de roubo por corrupção. A CPMI do INSS prendendo temporariamente ocupantes de cargos indicados pelo governo Lula, ex-presidente do INSS, citando também funcionários públicos concursados e políticos mensaleiros de diversos partidos, principalmente a grande maioria dos partidos do Centrão e dos partidos de esquerda. A data atual dessa CPMI é outubro de 25. Portanto, podemos dizer que o Brasil é o país do monopólio público. Dois problemas. Além de ser monopólio, que é o primeiro problema, é público, o segundo problema. Como se diz no Nordeste, além da queda, o coice. Veremos agora os problemas em risco com os oligopólios privados. Anteriormente, a gente viu os monopólios públicos, né? Principalmente o monopólio público. O principal deles é que a característica de poucas empresas de grande porte facilita o acordo entre eles para controlar inicialmente o mercado, através de acordo como cartel, trust, holding. Em tela, cartel, empresas rivais fazem um acordo objetivando dominar o mercado. Esses acordos estabelecem regras para a divisão do território, cotas de produção, de venda, estabelecimento de preço. Temos como exemplo de um cartel, o cartel das 13 empreiteiras brasileiras, já comentado. Existem outros cartéis no Brasil, como no caso dos postos de gasolina. Todos esses cartéis geram ineficiência no sistema capitalista de mercado, que, aliás, nem capitalista pode ser considerado, pois a concorrência é controlada. Controlou a concorrência, deixou de ser um sistema capitalista. Isto é uma degeneração dos conceitos da economia liberal para um grupo de oportunistas. O crime organizado também opera em sistema de cartel. Só que a regra no crime organizado foi dada pelo traficante Pablo Escobar. Prata ou bala, né? Prata entra no acordo, bala se não entrar no acordo. O acordo tipo cartel pode ser quebrado facilmente, surgindo então o trust, uma palavra um pouco complicada, mas trust significa confiança. Para aumentar o controle do mercado, reduzindo o risco de quebra de acordo no cartel, o sistema de trust tem a opção, através de fusões e incorporações, a compra de empresas menores pela empresa grande, pela empresa maior. A grande compra a pequena e a média. O oligopólio tende a se aproximar do monopólio. Vejamos um exemplo, um pequeno exemplo. Em 2007, o Ceará fabricava o Jeep Troller, mas estava incomodante a multinacional Ford, que veio ao Ceará e comprou a fábrica Troller. Em 2021, a Ford deixou o Brasil, parou de fabricar o Jeep Troller. Com a saída da Ford, perdeu o Brasil com o fechamento da fábrica Troller, logicamente das plantas industriais da Ford, e perdeu também a sociedade cearense, diminuiu seu bem-estar social. Sistema de holding. A maior empresa passa a ter participação acionária nos concorrentes, sendo escolhido para administrar as demais, dando suas diretrizes, mais estruturado que o cartel. A empresa B amarra a chuteira da empresa A, que passa a ser o líder do setor. Considerando que os oligopólios diminuem a concorrência do mercado, e que a concorrência é um elemento chave para a eficiência do sistema econômico,
leva a sociedade naturalmente ao seguinte questionamento: os oligopólios são saudáveis ou prejudiciais ao crescimento econômico, à economia de negócio? Vamos ver primeiramente a oposição dos defensores do oligopólio. Segundo os defensores dos oligopólios, vai ocorrer a elevação dos salários por conta da concorrência entre oligopolistas pelos melhores profissionais. E por conta das economias de escala, as grandes empresas em oligopólio se capitalizam mais facilmente com a acumulação de lucros, permitindo os investimentos em inovação e lançamento de novos produtos. Veja o caso da trilha tecnológica da TV. A TV preta e branca surgiu na década de 30. Na década de 50 surgiu a TV colorida, que chegou ao Brasil em 1972. E no século XXI surgiu a TV Smart, praticamente 100 anos. Custou muito investimento. As grandes empresas são pioneiras na tecnologia. Assume a liderança até a quebra das patentes tecnológicas e, em seguida, iniciando a difusão dessa tecnologia por todo o mundo. Quando a gente falar de tecnologia, vamos falar sobre esse processo, espalhamento da tecnologia, que é a difusão tecnológica. Os defensores dos oligopólios sustentam também que o principal mercado das empresas oligopolistas é o mercado externo, mundial. Crescem com as exportações. A concorrência externa é feroz. A luta, a busca pela liderança tecnológica exige investimentos maciços, além de elevadas verbas para a publicidade internacional. Segundo seus defensores, esse é o papel defendido pelos apoiadores dos oligopólios. Através da concorrência, busca a redução de custos dos seus produtos e, através da capitalização dos lucros, financiamento da inovação tecnológica gerando novos produtos. Ou seja, nessa visão não existe a exploração do mercado interno. Veremos agora os combatentes dos oligopólios. Segundo os combatentes dos oligopólios, os problemas começam quando esses oligopólios crescem desproporcionalmente, apresentando dois grandes problemas. Em tela. Problema número 1. Como já vimos, os oligopólios passam a usar seu poder econômico com o objetivo de elevar os preços dos produtos, promover a redução da concorrência, criando reservas de mercado, visando somente o mercado interno, sem exportar ou com baixa exportação. Esse poder de mercado, apesar de ser antiético, não é um poder antidemocrático, mas está intimamente ligado, relacionado ao problema número 2. Esse sim é antidemocrático. Que poder é esse? É o poder político das grandes empresas. O elevado poder econômico leva as empresas a terem também poder político. O poder econômico das grandes empresas passa a andar junto com o poder dos políticos em Brasília, em busca de barganha no orçamento público, em busca de benefícios próprios, e não do setor, muito menos da sociedade, que é o chamado mecanismo de corrupção no Brasil. Temos como exemplo, já citado, o cartel das 13 empreiteiras brasileiras que ficaram famosas no crime de corrupção da Operação Lava Jato. Mas tem dezenas, centenas de casos de corrupção no Brasil, chegando facilmente aos milhares, onde parte deles envolve o poder econômico das grandes empresas, se juntando com o poder político do Congresso Nacional, do STF aparelhado, provocando a elevação da corrupção. Mas existem outros mecanismos de corrupção, envolvendo políticos com seu laranja e funcionário público, sem envolver empresas, nos desvios de dinheiro público, ou somente funcionários públicos. Na verdade, os criminosos se inventam no dia a dia. Veremos esses vários mecanismos de corrupção no Brasil na segunda temporada da série Mercado, que será o capitalismo de Estado. Estado socialista ou não, isso ocorre em Estado socialista ou não. Veremos a seguir algo similar que ocorre hoje no Brasil, que ocorreu no início do século XX nos Estados Unidos, mais de 100 anos atrás. Como o poder dos oligopólios americanos dominaram o mercado. Como as grandes empresas, em 1904, dominaram o sistema econômico, limitando a concorrência através do trust. Vemos em tela o presidente Theodore Roosevelt, que no seu governo de 1901 a 1909, combateu com sucesso o poder econômico dos grandes oligopolistas.
Veja no quadro as credenciais do presidente Theodore Roosevelt: estadista, político, militar, conservador, naturalista, historiador e escritor americano. Um bom currículo, né, de estadista, né? O que ocorreu em 1904 nos Estados Unidos, mais de 100 anos atrás, não se trata de uma simples história de datas, uma história morta, mas sim uma grande lição para aprender com quem já fez e deu certo. São fatos relevantes da história da economia das nações. Existe um fio condutor que liga o cenário atual no Brasil de 2025 com o passado de mais de 100 anos atrás, dos Estados Unidos de 1904. Veja também interessante observar que o currículo de Theodore Roosevelt guarda alguma semelhança com o currículo do ex-capitão do Exército Brasileiro e ex-presidente do Brasil, no período 2019-2022. Será que estávamos no caminho certo da prosperidade? Tínhamos um presidente estadista? Se existe dúvida quanto a isso, existe pouca dúvida que seus ministros eram todos técnicos em suas respectivas áreas. Eu acompanhava de perto o ministro da Economia, Paulo Guedes, PhD em Economia, defensor de uma economia de mercado. E o ministro da Infraestrutura, o engenheiro militar Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. Vemos em tela magnatas americanos, fundadores da industrialização dos Estados Unidos, no período 1830 e 1930, durante a segunda e a terceira Revolução Industrial, que estava em andamento. Inicialmente, vemos Cornélio Vanderbilt, magnata das ferrovias, 1870. O pioneiro. Em 1830, começou com o transporte com barca à vela. Em seguida, adotou a inovação de barca a vapor. Viu no transporte ferroviário maior crescimento, se tornou o magnata das ferrovias. 50 anos de trabalho, 5 décadas. Em seguida, vemos André Carnegie, magnata do aço, 1892. Construiu um alto forno para a queima do minério de ferro, para a produção de aço, mais puro e mais resistente. Tudo estava sendo construído com aço, ferrovias, pontes, edifícios, etc. Nós temos que entender que o aço é uma indústria de base, por ser usada por muitas outras indústrias, na fabricação de navios, de trens, de ferrovias e na recém-indústria automobilística que, em 1908, começava a produção em grande volume por Henry Ford, outro magnata americano, implantou o conceito de linha de montagem, linha de produção. Para vocês terem ideia, no Brasil, o aço chegou 50 anos depois, 1942, por uma estatal pública, atrasando o nosso desenvolvimento. E como todo monopólio estatal, com ineficiência e custo elevado. Em seguida, por último, apresentamos aí JP Morgan, o maior banco do mundo, já naquela época. Captava recursos na Europa, financiando magnatas e centenas de outros empreendedores americanos. Nessa época, o Tesouro Americano quebrou 2 vezes e foi socorrido pelo JP Morgan. Tornou-se o homem mais rico do mundo, ultrapassando Rockefeller, magnata do petróleo. Temos que entender, vejam bem, que esses magnatas do aço, navios, ferrovias, petróleo, surgiram em ambiente de liberdade econômica, capitalismo de mercado. Foram empreendedores, adotaram novas tecnologias que surgiam, tornando-se os empreendedores mais ricos dos Estados Unidos e alguns deles mais ricos do mundo. Foram suas grandes empresas privadas que transformaram a economia americana na maior economia do mundo, maior que a economia de muitos países da Europa, todos juntos. Veja, nessa época não tínhamos banco estatal tipo BNDES para financiar campeões nacionais, ou seja, campeões americanos. Não eram empresas públicas como a Petrobras, não eram empresas estatais. Os magnatas viram oportunidade no mercado, não foram oportunistas do dinheiro público, como as 13 empreiteiras do Brasil, nem do frigorífico JBS no Brasil, ou Eike Batista, com informações privilegiadas sobre mineração, sobre localização de minas, fornecida por seu pai, que era funcionário público do setor, e tantos outros, que crescem com o dinheiro público. O que aconteceu nos Estados Unidos em 1904? Na verdade,
Não foi em 1904, foi um processo que desencadeou em 1904. O poder econômico das grandes empresas americanas, isso aqui é que foi o mal, passou a controlar o sistema econômico em forma de trust, onde as grandes empresas compravam as menores. As consequências negativas do trust passaram a ser maiores que os resultados positivos, prejudicando o sistema econômico americano. Por exemplo, o rei da ferrovia fazia acordo com o magnata da siderurgia, que é o André Carnegie, para vender aço com preço diferenciado. O magnata do petróleo dizia para o magnata da ferrovia: você transporta o óleo do meu concorrente por um valor maior, mais caro. Quando a empresa menor entrar em desespero, eu compro a refinaria dele e viro um monopólio, logicamente com alguma participação nos resultados. O crescimento desses oligopólios se tornou exagerado, praticamente se tornando monopólio, com mais de 80% de participação de mercado em apenas uma empresa, em vários mercados. Esse poder de mercado passou a ter um efeito negativo na economia americana, que é a ineficiência do monopólio dos oligopólios já visto em telas anteriores. Prestem bem atenção aos conceitos já vistos. O sistema econômico começou a se desorganizar, com greve dos trabalhadores que ficavam desempregados, greves e revoltas surgiam por conta de baixos salários, incêndios em depósitos de mercadoria, de trens e etc. Então, em 1903, 1904, o presidente Theodore Roosevelt, com seu departamento antitruste, como se fosse as agências reguladoras de mercado no Brasil, que temos hoje atualmente no Brasil, com o apoio do não aparelhado, o STF americano, aprovou a lei antitruste, pondo fim aos monopólios, aos trustes dos magnatas americanos. Com a lei antitruste, por exemplo, uma grande empresa petrolífera, Standard Oil, do magnata do petróleo, foi quebrada em 30 menores empresas. O presidente Roosevelt, visto na tela anterior, ficou conhecido como o destruidor de trust. Com a lei antitrust, a economia se tornou mais competitiva na oferta de produtos no mercado de trabalho. Houve a valorização dos trabalhadores mais qualificados, com a elevação dos salários. Foi um movimento político que atendeu tanto o movimento da esquerda, dos trabalhadores, com a elevação dos salários, como também empreendedores de médio porte, atingindo também os pequenos. É um jogo de ganha-ganha para trabalhadores e para pequenos e médios empreendedores, a chamada burguesia média. Consequência do combate ao trust nos Estados Unidos. Em apenas 65 anos, 1904 1969, através do controle do poder econômico dos oligopólios, fez com que os Estados Unidos saíssem da carroça puxado a animal, puxado a cavalo, para um foguete que puxava uma cápsula espacial, levando o homem à Lua. E, em seguida, a construção de estações espaciais no final do século passado, século XX. E no início desse século XXI, recentemente, um foguete que dá ré para estacionar sem derrubar as balizas. Impressionante como a economia baseada na competição de mercado, aberta às exportações e importações, valorizando a burguesia empresarial, promove o desenvolvimento da prosperidade de uma nação. Enquanto economias de Estado, fechadas, com baixa exportação, promovem a miséria de um país. Alguma coincidência com o Brasil não é fake news, é fato verdadeiro. O combate ao poder econômico dos oligopólios nos Estados Unidos, de 1904, que foi uma verdadeira revolução econômica do país, teve 4 principais ingredientes para seu sucesso. Em tela. Primeiramente, jornalismo investigativo. Que é isso? É o contrário da imprensa vendida que encontramos hoje no Brasil, a tal Globo Lixo. Antigamente, no Brasil, a imprensa vendida era chamada de imprensa marrom. O segundo instrumento importante foi a democracia popular, na minha opinião, o instrumento mais importante, que é a capacidade da população de demitir políticos, que é a capacidade da população de demitir políticos corruptos. Isso não é uma ilusão de ótica. Isso ocorre nos países mais desenvolvidos do mundo, onde existe uma verdadeira democracia popular, democracias evoluídas, como Estados Unidos, Suíça, Canadá e outros países. O político corrupto perde o mandato por voto popular. Recebeu o mandato por voto popular e perde o mandato por voto popular, no caso político corrupto. Nessas democracias,
O eleitor, que tem o poder de dar o cargo político para o candidato, tem também o poder de retirar o cargo político, tornando inelegível, em se tratando de corrupção. O político corrupto, inclusive, pode ir para a cadeia. Nessas democracias, o político é funcionário do povo. E assim como qualquer patrão, pode demitir seu funcionário. O povo pode demitir o político corrupto. Basta uma lista de assinatura com um certo percentual de votos que o candidato teve. 10, 20% dos votos que ele obteve para ser demitido do cargo. Não sendo necessário, temos que entender também, não sendo necessário ter muito estudo para saber quem rouba ou quem não rouba. A capacidade de dizer quem rouba e quem não rouba não é uma questão que exige um certo conhecimento técnico. É somente uma questão de acompanhamento dos fatos verdadeiros. Daí vem o problema do jornalismo investigativo, de ética moral, de cidadania. Logicamente, quanto mais educação para o povo, melhor, claro. Nos países citados, o Estado trabalha para o povo, e não o contrário, como ocorre no Brasil. O povo pagando altos impostos para sustentar um Estado grande, ineficiente e corrupto. Político corrupto diz o seguinte: gasta a vida. Não, isso não é verdade. Gasto não é vida, gasto é dívida. Quem diz isso é político corrupto, que faz dívida para o povo pagar. O povo vai pagar como? Com o Estado cobrando altos impostos, através de altos impostos. O terceiro instrumento que nós vimos em tela, mas importante também, foi um presidente estadista, como foi o caso do presidente Theodore Roosevelt. Não estava preocupado com a reeleição, se perpetuar no poder, estava preocupado com o plano de Estado, que vai atravessar vários governos na sua gestão e do próximo presidente. Como foi o caso também, boa parte da população acredita, que foi o caso do presidente Jair Messias no Brasil. E o quarto e último instrumento, não menos importante que os três primeiros, foi o apoio do Poder Judiciário, judiciário com isenção política, com juízes iluminados e não juízes comissionados. Não podemos ter juízes comissionados, temos que ter juízes iluminados. Não pode haver aparelhamento do STF, o Supremo Superior de todos nós. Guardem essas informações, pois a solução do Brasil está nesses quatro princípios básicos. Passa por esses quatro princípios. Tem outros, mas passa por esses quatro princípios básicos. Ensinados pelos americanos há mais de 100 anos, há mais de um século atrás, 120 anos, 1905, 2025. Bem, chegamos ao fim desse encontro de hoje. No próximo encontro, veremos o episódio 3 da série Mercado e vamos responder a seguinte pergunta: poder das grandes empresas, o que premiar e o que punir? Quais os critérios para a premiação das grandes empresas? Quais os critérios para a punição dos oligopólios? Como nós vimos, os defensores vão querer premiar as grandes empresas, merecedoras. E os combatentes vão querer punição para os oligopólios que causam prejuízo para a sociedade, aos cofres públicos. Isso é saudável para a sociedade, para uma economia de negócio de mercado. Transparência e justiça. Sem transparência e justiça, não existe economia de mercado. Não. No episódio 3 da série Mercados, primeira temporada, utilizaremos os conceitos vistos nesse encontro atual. Fiquem atentos para os conceitos vistos. Utilizaremos principalmente a experiência americana de 1904, como foi combatido o poder econômico das grandes empresas pelo Estado americano, em 1904, que dominava o sistema econômico, limitando a concorrência através do trust. Vamos aprender com quem já fez e deu certo. Não vamos reinventar a roda, não precisa reinventar a roda. Bem, aguardo vocês no terceiro episódio da série Mercado, poder das grandes empresas, o que premiar e o que punir. Agradeço sua presença digital e lembre-se de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse ensinamento com o maior número de brasileiros, amigos, empreendedores ou não. Esse é um trabalho de conscientização e formação, que apesar de ter como foco o entendimento do mundo dos negócios brasileiros, no ambiente de negócio no Brasil, o ambiente real, procura também contribuir com a consciência e formação política dos nossos ouvintes, e em especial para os empreendedores. E que, apesar desse ambiente político e econômico turbulento,
complexo, ficar atento para as oportunidades que surgem no ambiente de negócio do Brasil. Obrigado e até o nosso próximo episódio. Poder das grandes empresas, o que premiar e o que punir.